Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues e irei explicar para você agora como fazer o seu relatório de estágio. Vamos lá. Primeiro, o que é relatório de estágio? O relatório é um documento formal que expõe de forma lógica e sistemática, objetiva e analítica informações sobre um determinado assunto, devendo apresentar conclusões ou considerações finais e ou recomendações. Vai depender do tipo de relatório e o seu objetivo. Qual é o principal objetivo do relatório? É relatar sobre experiências vivenciadas durante um período determinado de aprendizagem. Irei informar, agora estou falando um aspecto geral sobre o que é um relatório de estágio, depois irei apresentar para você os aspectos gráficos e estruturais do relatório, ok? Então vamos lá, continuando. A estrutura formal de um relatório para você entregar ao seu orientador, ou à empresa, ou à escola. Você deve colocar uma capa, uma folha, quantitativa é uma folha, a folha de rosto, uma folha, o sumário, que geralmente não passa mais de duas folhas, de uma a duas folhas, uma introdução, de uma a cinco folhas, a descrição do local de estágio, de uma a cinco folhas, atividades desenvolvidas de 5 a 20 folhas, vai depender do seu relatório, certo? Do seu estágio. As considerações finais, de 1 a 5 folhas. Referências, por exemplo, se você colocou algumas informações sobre pesquisa bibliográfica dentro do seu relatório, então você deve citar a referência. Então, de 1 a 5 folhas. O apêndice, se houver, quando houver, né, caso você tenha colocado lá apêndice, e anexo, quando houver. A parte textual, vamos lá. O conteúdo da parte textual deve ter a introdução, a descrição do local, as atividades desenvolvidas e as considerações finais. O que você deve colocar no conteúdo da introdução no seu relatório de estágio? Explicar de que se trata o estágio. O que é que você vai fazer nesse estágio? O que é? Afinal, o que é esse estágio? É sobre o quê? Então, tem que deixar claro isso logo para a banca examinadora ou o seu orientador, certo? De que se trata esse estágio. Informar o local e o período do estágio, certo? De quando começou e quando terminou esse estágio. Aonde é que ele está localizado, não é isso? Esse local que você realizou o estágio. Apresentar o objetivo geral e os específicos. O principal é o geral. Os específicos vai depender de você, se você quer colocar objetivos específicos, certo? Apresentar a justificativa ou a relevância do estágio para o seu aprendizagem, para a sua formação, certo? Você passou um período que você estudou na sua instituição, na sua escola, não sei onde foi anteriormente que você estudou, e aí ele foi solicitado para você, vamos supor, da universidade ou do colégio, ou de um curso técnico, para você realizar o estágio. Geralmente ele está lá no final, como também pode ser no meio ou durante o período, né, do curso que você está fazendo. Então, qual é a importância do estágio no aprendizado que você teve anteriormente, certo? Unindo teoria e prática. Aí você vai colocar a justificativa, a importância desse estágio para o seu aprendizado. Informar os métodos, as técnicas e materiais. Ou seja, você utilizou algum método, por exemplo, indutivo, dedutivo, ou então as técnicas que você vai utilizar, por exemplo, você vai utilizar questionário, formulário, vai ser uma observação, certo? Durante esse período de estágio, quais são os materiais? Vai utilizar máquina de fotografar? Quais os utensílios? Gravador? Então, você deve informar. Você vai informar nessa parte de materiais, métodos e técnicas, se você vai utilizar e o que você vai utilizar. Vai ter entrevista? Pronto, você informa, vai ter entrevista, certo? Se caso não ter, por exemplo, métodos, aí tudo bem, sem nenhum problema, não precisa. Só informar o que é que você vai utilizar durante esse período de estágio, certo? Explicar as partes que compõem o relatório.
Então, esse relatório provavelmente vai compor de uma introdução. Você diz que na introdução você colocou os objetivos, a justificativa e tal. Depois vai informar que você teve o quê? A descrição do local, certo? Foi descrito os locais onde foi realizado o estágio. Depois você vai colocar, informa que tem uma parte sobre as atividades desenvolvidas, onde foi vivenciadas, experienciadas, e as considerações finais. Pronto, é só eu informar sobre isso, certo? Vamos próximo. Descrição do local de estágio. Você deve fazer uma descrição geral sobre o local de estágio, colocando os aspectos físicos gerais do local do estágio, se é um hospital, se é uma escola, se é uma comunidade, certo? Se é um tribunal de justiça, aí você deve informar. Se é um laboratório, certo? É um centro de pesquisa, aí você vai informar os aspectos físicos gerais, aspectos administrativos gerais do local de estágio. É bom você fazer algumas entrevistas com os donos, os administradores da empresa, da instituição. Aspectos sociais humanos, porque aí você tem pessoas que vão trabalhar, que trabalham nesse local, ou então tem uma comunidade, ou um tribunal, ou uma penitenciária onde tem presos. Aí você tem que fazer um aspecto geral, certo? Uma caracterização geral da sociedade, da comunidade, das pessoas que estão lá. E pode colocar fotos, figuras, gráficos, mapas e um organograma, ok? Atividade desenvolvida, essa é a parte prática. Aí você vai relatar as experiências vivenciadas no estágio. Relato resultante de quê? De observações, debates e práticas, de entrevista, de aplicação de questionários, certo? De vivência, certo? De desenvolvimento das atividades, se foi num laboratório, certo? Pode inserir conteúdo teórico, resultante de pesquisa bibliográfica, relacionando prática com teoria. Você aprendeu muito no seu curso técnico, você está desenvolvendo, ou você desenvolveu boa parte dele. E aí você pode fazer relação. Por exemplo, você desenvolveu uma atividade prática lá no estágio, e aí você é conforme o autor tal, que o desenvolvimento desse sistema, não sei o que, não sei o que. Então, você pode citar alguns autores, algumas citações dentro dessa atividade prática do relatório, tá certo? Pode colocar fotos, figuras, gráficos, mapas. E considerações finais. Deve ser breve, apresentando a síntese dos resultados. Uma explanação bem sintética, geral. Você pode apresentar sugestões e recomendações em relação às atividades que foram desenvolvidas no estágio. Ok? Agora vou explicar para você os aspectos gráficos, como você deve construir esse relatório. Então vamos lá. Antes de você iniciar a digitação do seu relatório de estágio, é importante você fazer fazer essas anotações. Primeiramente, você coloca em espaçamento a folha do relatório na hora da digitar. Vai lá no layout no Word e coloca o espaçamento superior 3 centímetros, à esquerda 3 centímetros, à direita 2 centímetros e na parte inferior 2 centímetros. O espaçamento entre linhas você coloca 1,5, o tamanho da fonte 12 e utilize principalmente a fonte Arial. Pode utilizar Time New Room, mas dê preferência a Arial, certo? Pela visualização. Primeiro elemento do relatório de estágio é a capa. Aqui está o exemplo, como eu coloquei, formei agora a você, ó. 3 centímetros na parte superior, 3 centímetros na parte esquerda, 2 centímetros direita e 2 centímetros na parte inferior. Toda a fonte tamanho 12, ó. Como eu estou colocando aqui o exemplo, tamanho fonte 12, em todo o relatório, tamanho fonte 12, certo? A primeira coisa que você vai colocar é o nome da instituição, certo? Que solicitou esse relatório de estágio. Se foi, vamos supor, um curso técnico, seu colégio, ou a universidade, ou seu curso acadêmico. O nome do curso, o nome completo do autor ou dos autores ou da autora,
Nesse caso, se for uma pessoa só que realizou o estágio, ou se foi uma dupla, que o professor solicitou, o orientador solicitou que fosse a dupla, ou uma única pessoa, você coloca o nome centralizado. Depois, escreve essa palavra, relatório de estágio, e o nome do local de estágio, o local que você vai realizar o seu estágio. Se é um laboratório, se é uma escola, se é uma empresa, se é um tribunal, se é uma clínica, um hospital, aí você coloca. Logo após vem o nome da cidade e o ano. Essa é a capa, aqui o modelo de capa. Logo após vem a folha de rosto. Aqui o exemplo, coloca o nome completo do autor, dos autores, foi um ou dois aqui. Também escreve novamente relatório de estágio e nome do local de estágio, certo? E aqui você escreve, deixa eu aumentar aqui para você visualizar a natureza do relatório. Vou aumentar aqui para você visualizar. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ó. Aí você embaixo escreve aqui a natureza. Relatório de estágio apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina ou do curso, certo? Estágio supervisionado. O estágio depende como foi solicitado para você. Ministrado pelo professor, pela professora, o ano, segundo semestre, e você coloca segundo semestre e o ano, certo? Então, deixa eu fazer uma redução para explicar mais adiante. Então, essa se chama a natureza do trabalho. Isso é colocado na folha de rosto. Depois vem o nome da cidade. E aí vem o sumário. O sumário é composto, centralizado, todo o espaçamento do trabalho, não esquecer. 1,5. Eu estou até colocando aqui, ó, em todo o trabalho, 1,5 espaçamento. Aí, introdução, você bota lá, descrição do local de estágio, atividades desenvolvidas, considerações finais, as referências, se houver, apêndices e anexos, se houver. Nas atividades desenvolvidas, você pode criar seções secundárias, 3.1, 3.2, 3.3, certo? Pode tranquilamente fazer as seções secundárias. Depois do sumário, aí vem a introdução, se você coloca objetivo, justificativa, certo? Como eu já falei anteriormente. No lado esquerdo, ó, introdução, escrever, todo espaçamento, 1,5, fonte, tamanho da fonte, 12, e utilizar 1,5 entre linhas, fonte 12, certo? E, de preferência, Arial. Depois da introdução, você... o recuo, deixa eu aqui embaixo mesmo, eu posso fazer para você ver. Aí depois vem a descrição do local de estágio, certo? O recuo, de início de parágrafo, você coloca 2 centímetros, o recuo, certo? 2 centímetros. O local de estágio, a descrição do local de estágio, você depois parte para as atividades desenvolvidas, relatar as experiências vivenciadas, tudo o que ocorreu no estágio, certo? Olha, é interessante, você pode também, veja só, você pode fazer, vamos supor que o seu estágio só foi uma semana, você pode fazer por dias, dia tal, coloca em cima, dia tal, aí vai fazendo cada atividade que você desenvolveu no estado por dia, ou por semana, também você pode fazer isso, certo? É bem interessante. Vamos supor, se o seu estágio foi um mês, aí você pode botar na semana de tanto a tanto. Aí você coloca tudo que você desenvolveu. Se for, por exemplo, uns 3 dias ou 4 dias, então, uma semana, vamos supor, e você pode colocar, descrever por dia, colocar no dia tal, tal, e descreve cada dia o que você fez, desenvolveu nesse local, certo? Se foi 6 meses, você pode fazer mensal, certo? Fica melhor para a compreensão, certo? Do orientador ou do professor, da professora. Essa é uma sugestão. Aí você, vamos supor, se você criar uma seção, uma subseção ou seção chamada secundária, aí você escreve aqui, ó, como está aqui, e desenvolve. Sempre espaçamento e meio. Depois, você coloca as considerações finais, as referências, se houver, se você, por exemplo, você utilizou citações. Quando você está na prática, aí você, de repente, citou algum autor, aí você tem que colocar lá no final as referências, logo após as considerações finais.
certo? Tá aqui as considerações finais, colocar aqui as referências, certo? As referências é aqui, ó, espaçamento simples, somente nas referências. Tem espaçamento simples, certo? E se tiver apêndice e anexo, aí você coloca aqui, ó, abre uma página, escreve apêndices, e aí você vai colocando aqui os apêndices. Apêndice A, aí tracinho, um hífen, e diz o nome de que se trata esse apêndice. Apêndice é um material que lhe pertence, é seu, uma fotografia é sua, certo? Então, o que lhe pertence, aí você coloca como apêndice. Depois de inserir os apêndices, você tem os anexos. Aí não, anexo é um material que não lhe pertence. Você pegou um organograma de lá da empresa, um exemplo, e colocou. Você tem que colocar lá como anexo. Cria uma página aqui, ó, de anexos e logo após vem anexo A. Aí vem aqui, ó. Ah, você pegou um material que era da empresa, certo? Ou da escola, ou da clínica, e colocou lá, é anexo, não lhe pertence. Ok? Deixa eu passar aqui uma dica mais, veja só. Quando eu estava falando aqui, aqui você vem, ó, na formatão da folha, aqui na parte superior aqui do Word, se você ver, tem layout, ó. Layout. Ó, aqui, ó. E aí no layout, você vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui? E abre aqui, ó. E aqui você vai colocar o tamanho aqui, ó. O espaçamento, ó. Certo? 1,5, ó. 1,5, certo? 1,5. Aí dá OK, certo? O espaçamento. Deixa eu fechar aqui. E, certo? No layout, aí você coloca aí. E o tamanho da fonte. E a fonte você escreve o tamanho da fonte, a fonte Arial. Ok? A fonte Arial. Bom, espero que você tenha gostado e aprendido, certo? Sucesso no seu relatório. Temos outros vídeos aqui no canal de pesquisa que trata sobre alguns assuntos referentes ao estágio, certo? Grande abraço e até mais.